Você já reparou que existem diferentes espécies dentro de um mesmo gênero taxonômico? Dentro do gênero Canis existem várias espécies, como o lobo, o cão doméstico e o coiote. Já para os elefantes do gênero Loxodonta, existem o elefante africano e o elefante da floresta, enquanto os gatos domésticos dividem o gênero Felis com o gato selvagem, o gato do deserto, o gato da selva e por aí vai. Mas se nós, humanos, seguindo a nossa classificação taxonômica, dividimos a família Hominide com os gêneros que representam os chimpanzés, gorilas e orangotangos, mas quando chega no gênero Homo, atualmente ele não se reparte em mais nenhuma espécie, só sobrou a gente, os solitários Homo sapiens, os heróis sem capa que resistiram às mudanças do tempo e que, portando apenas da sua inteligência, venceram todas as dificuldades impostas sobre eles até se tornarem a espécie no topo de todas as cadeias alimentares e que vão se eternizar. Não é bem assim. Se até o Pinóquio tem um lado obscuro, a história real de como nós nos tornamos a única espécie viva do gênero Homo não é nenhum conto de fadas. E nesse vídeo você vai descobrir comigo como os neandertais, nossos parentes próximos que compõem uma parte do nosso DNA, desapareceram da face da Terra. Me acompanha! O gênero Homo surgiu com o aparecimento do Homo habilis há 2,5 milhões de anos atrás. Eles se assentaram principalmente no norte da África. Depois, o Homo erectus surgiu há 1,8 milhão de anos atrás e se espalhou para a Europa e Ásia, onde diferentes condições ambientais forçaram as populações humanas a evoluir em direções diferentes. O Homo erectus viveu por 1,5 milhão de anos, sendo a espécie humana de maior duração. O que me leva a refletir se nós, com apenas 200 mil anos de existência, vamos quebrar esse recorde chegando a 2 milhões de anos de sobrevivência, ou quem sabe mais. Bom, eu e você que está assistindo a esse vídeo jamais saberemos, porque o nosso tempo aqui é muito breve. Mas vale o palpite, o que você acha? Me conta aqui embaixo. Diversas transformações deram origem ao Homo neanderthalensis, uma espécie derivada do Homo heidelbergensis há 350 mil anos atrás. E não, eles não são nossos ancestrais, não deram origem ao Homo sapiens, principalmente porque eles viviam na Europa e o Homo sapiens teve sua origem no norte da África há 200 mil anos. Eu não vou focar nas linhagens de hominídeos, porque esse não é o foco desse vídeo, quem sabe de um próximo. Então, agora que você sabe quando surgiram os neandertais, vamos investigar quais foram as circunstâncias ambientais que os moldaram. O homem do Vale do Neander. Os neandertais viveram na Eurásia durante o Pleistoceno, período que compreendeu de 2,58 milhões de anos atrás a cerca de 12 mil anos atrás. Mais especificamente, eles viveram no Pleistoceno médio e inferior, uma época marcada por glaciações e períodos interglaciares, o que refletiu na biologia deles. Os neandertais eram hominídeos de grande porte e, apesar de serem um pouco mais baixos, eles eram mais largos que o Homo sapiens e mais musculosos, por isso necessitavam de uma ingestão energética muito maior do que a maioria dos caçadores-coletores, sendo sua principal fonte de proteína a animal. Ainda falando da sua fisionomia, eles tinham uma testa menor e inclinada, sobrancelhas proeminentes, pelvis grande e nariz largo, com as mulheres medindo cerca de 1,50 e os homens 1,70. Alguns neandertais seriam mais altos do que eu. E alguns estudos sugerem que a pele clara, bem como cabelos loiros, ruivos e olhos claros, tenham surgido primeiro nesse grupo. Portanto, eram adaptados a ambientes um pouco mais frios em um planeta mais frio. Infelizmente, os neandertais foram erroneamente associados a brutamontes e homens das cavernas bem caricatos, mas eles eram muito mais do que isso. Eles confeccionavam utensílios, possuíam rituais, cuidavam dos doentes e dos mais velhos, entre outras coisas que ainda não sabemos. E um dos assuntos muito investigados sobre os neandertais é a sua extinção. A principal teoria associa o declínio deles com a chegada do Homo sapiens à Europa. Vamos então passar por cada uma delas. O encontro de neandertais e sapiens ocorreu por volta de 130 mil anos atrás, e ao chegar à Europa, os sapiens eram caçadores-coletores mais eficientes que os neandertais devido à sua tecnologia e habilidades sociais,
podendo se organizar em grupos maiores e estruturados, possuíam melhores roupas e melhores abrigos, e possivelmente tinham diferentes taxas de natalidade e mortalidade que podem ter dado vantagem a eles. Desse modo, a população de sapiens foi crescendo e espremeu os neandertais. Nesse processo, a violência pode ter sido bastante presente, seja por questões de comida, espaço ou intolerância. Se ainda hoje existem grupos que querem exterminar outros apenas por serem de religiões diferentes, imagina uma outra espécie de hominídeos que era fisicamente diferente. Então, mesmo sem termos evidências de conflitos, nós imaginamos que eles podem sim ter acontecido. Mas nem tudo foi indiferença e violência nessa época. Houveram sim alguns Romeus neandertais e Julietas sapiens, resultando em 3% do DNA dos humanos modernos da Europa e Ásia em DNA neandertal. Então, a não ser que você não tenha nenhum antepassado europeu ou asiático, o que é bastante difícil, seu DNA é 3% neandertal. Esse relacionamento com sapiens também pode ter contribuído para o fim dos neandertais, porque além de viverem em pequenos grupos espalhados, alguns indivíduos começaram a se relacionar com o Homo sapiens, o que dificultou ainda mais a reprodução e perpetuação da própria espécie neandertal. E se tem uma coisa que o neandertal seria super capaz de fazer, é dar o like nesse vídeo. Assim a gente espalha esse conteúdo, assim como a nossa espécie se espalhou pelo mundo, e podemos continuar com o assunto. Outra explicação seriam as mudanças climáticas. Uma onda de frio com duração de 1000 anos na Europa Central coincidiu com o período que se data a extinção dos neandertais, há 40 mil anos. Então pode ter sido que essa onda fria tenha afetado negativamente as populações de neandertais, enquanto que não foi tão intensa em outras regiões habitadas por sapiens. Com cada vez menos neandertais, os sapiens foram tomando espaço. Doenças também não estão fora de cogitação. Doenças transmitidas pelos neandertais e doenças transmitidas pelo Homo sapiens podem ter criado uma barreira invisível que desencorajava ataques a grupos inimigos, permitindo que sapiens e neandertais convivessem por milênios. Porém, a partir do momento que alguns sapiens começaram a se relacionar com neandertais, produzindo descendentes, os sapiens podem sim ter adquirido imunidade a diferentes doenças dos neandertais, podendo então se aventurar em territórios neandertais com poucos riscos à saúde. Daí, o fato de terem mais armas, mais tecnologias e estruturas sociais mais complexas que os neandertais fez com que os sapiens tirassem vantagem. Até então, temos muito poucas evidências e pistas de como viviam e como desapareceram nossos parentes próximos com quem dividimos o mundo por milênios. Eles podem não ter sido extinguidos intencionalmente, e sim se misturado e se incorporado no nosso código genético. Provavelmente não existe uma teoria certa. Todas elas são fatores que influenciaram a vida dos neandertais em diferentes partes do mundo. Portanto, condições climáticas podem ter afetado pequenos grupos neandertais que começaram sim a disputar alimento com os sapiens, gerando um clima de tensão e violência. Grupos puramente neandertais se dissolveram para se misturar com sapiens e muitos deles não resistiram a certas doenças. Não existe então um só fator que elimina uma espécie, mas vários, podendo a culpa não ser toda do Homo sapiens. Mesmo sabendo que em todo lugar que o sapiens pisou, a espécie de hominídeo presente logo desapareceu. Logo, é muito difícil imaginar como seria se eles ainda vivessem entre nós. Mas mesmo que hoje eles não estejam fisicamente mais aqui, nunca houve tanto DNA neandertal no mundo como se tem agora. Mas é tão difícil imaginar um neandertal vivendo nos dias de hoje. Não é tão difícil assim imaginar como seria levar um humano moderno atual para o passado. Então, se você quer saber se você sobreviveria a uma semana vivendo há 100 mil anos atrás, eu te indico esse vídeo, no qual você também vai ficar sabendo mais sobre os primeiros Homo sapiens. Muito obrigada por ter me acompanhado até aqui. Se você quiser conhecer mais sobre o nosso mundo e se divertir no processo, não deixe de se inscrever no canal. Eu te vejo no meu próximo vídeo e até mais!